Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Capítulo 13. A Abadia dos Beneditinos. Após semanas de intenso sofrimento provocado por contínuas sessões de tortura, desencarna o jovem aristocrata Ricardo Igor von Bauer. Imediatamente recepcionado por mensageiros do alto, afasta-se da fúria de entidades inferiores, aliadas de Giscard, do outro plano da vida, que insistiam em obsediá-lo. Suas dívidas serão resgatadas em outra oportunidade a critério da sabedoria divina, embora tenha sido desde logo liberto da obcecada sede de vingança de seus algozes do plano imaterial. Realizado ao saber da notícia da morte do seu declarado inimigo, o monge Victorius celebra a data histórica. Na região de Strasbourg, nasce Klaus Augusto von Bauer, filho de Ricardo e Gabriele, cercado pelo carinho e pela atenção de seus avós paternos. Apesar de receber o nome da família von Bauer, o menino na realidade é filho de Giscard e vítima da traição que desonrou o casamento de seus pais. Indignado com a covarde morte imposta ao seu filho primogênito nos domínios beneditinos, o duque von Bauer, fidalgo germânico, retira dos cuidados maternos, ainda em tenra idade, seu neto Klaus, visando educá-lo e criá-lo sob sua direta orientação. Apesar de sofrer enorme desgosto, Gabriele, consciente dos erros que cometeu, não opõe nenhum obstáculo às pretensões do avô. Decorre tranquilo o período da infância de Klaus, embora sempre educado a odiar os franceses, e em especial os beneditinos, que tiraram brutal e covardemente a vida de seu pai. Cruelmente conduzido pelas rígidas mãos do duque, o menino forma-se militar e desde cedo frequenta as fileiras do exército germânico. O avô planeja detalhadamente a vingança que irá impor a Giscard no futuro através da espada bem treinada do seu neto Klaus, que atinge a maioridade enrijecido espiritualmente e sem qualquer ternura em seu coração. O único objetivo de sua vida é satisfazer a ânsia de desforra do duque von Bauer. Recebe do avô, um dos nobres mais ricos da região, o título tão aguardado de comandante das tropas do ducado do Ruhr. Ao seu lado encontra apoio do jovem oficial Gunther, que lhe tributa servil dedicação e exemplar admiração em relação por demais íntima, que por vezes chega a consternar a sociedade da época. Informado pelo avô do destino de Giscard, agora prior dos beneditinos, sediado em Lyon, o rapaz dá início ao plano traçado há muitos anos e começa a investir contra as abadias francesas, que fazem fronteira com suas terras, de modo a enfraquecer a ordem e, aos poucos, causar temor no seu inimigo fidalgo. Saqueando e queimando as fortalezas beneditinas, Klaus começa a entresilhar a poderosa malha de influências criada por Victorius em toda a França, a fim de sustentar a sua ilimitada ambição, entronizando em seu posto o conde d'Antoine, ignora por completo os primeiros ataques contra sua organização. Recuperando seu prestígio, Giscard, no ano de 1816, após tantas vidas destruídas e glórias conquistadas ao sabor de torpes manipulações políticas, torna-se bispo de Lyon, ampliando consideravelmente seu poder de mando e deixando em seu lugar na liderança dos beneditinos o fiel servidor Gouraud, que adota o nome de Paulus.
Em um magnífico templo cujas paredes são adornadas com ricas obras de arte e seus móveis ostentam finas e valiosas peças de ouro e prata, incrustados com reluzentes pedras preciosas, encontra-se a sede do bispado da cidade de Lyon, residência oficial de Victórios. Seus aposentos privativos situam-se entre os mais luxuosos de toda a aristocracia francesa, pois unem a arte sacra ao refinado gosto pessoal de Giscard. Do alto de um tablado cuidadosamente disposto para abrigar a mesa suntuosa do bispo, está Victórios, impassível e mecânico, ao despachar suas ordens para todos os serviçais. Encontro-me hoje particularmente feliz, meu caro Simvral. Poderíamos saber o motivo de tão singular e augusto momento de descontração de Vossa Reverência? Chegam-me notícias da Itália. Soube que minha vingança saciou-se. 2 traidoras do passado terminaram suas existências e devem ser acolhidas pela misericórdia divina. Morreram, Simvral, Caroline e Constance. A primeira, pobrezinha, vítima de tuberculose. A outra, vítima de sua própria incúria. Risos. Estático e apenas apreciando o regozijo do bispo, o serviçal abaixa a cabeça condescendente. Subitamente, mudando de assunto, Victórios exige que lhe sejam trazidas as contas do bispado. Enquanto faz a habitual conferência de seus ganhos, recebe a visita de um dos guardas que lhe anuncia a presença de uma senhora idosa, dizendo ser sua mãe, Madame de Bussons. Intranquilo, Victórios manda entrar. O que quereis aqui, senhora? Já não vos alertei que não desejo contato algum e que não sois bem-vinda nesse bispado? Continuas cruel, Giscard. Apesar de não suportares a ideia, continuo sendo tua verdadeira mãe. Já esqueceste que foste adotado quando pequeno pelo duque d'Antoine. Não és um autêntico nobre, do mesmo modo que finges ser sacerdote. Vieste aqui para humilhar-me? Se é isso que desejais, eu vos expulsarei daqui sem pestanejar. És mesmo capaz de fazê-lo. O meu erro do passado, vendendo-te ao duque d'Antoine, cuja esposa parecia não poder ter filhos, será por mim suportado pelos restos dos meus dias. Entretanto, venho à tua presença para dirigir-te que cesses a contenda com teu irmão, o bispo de Orleans. Não posso vê-los disputando o amor de uma mundana e que os levará à morte. Esse meu embusteiro irmão nada significa para mim. Considero-me filho legítimo do duque d'Antoine. Pouco me importa o que achais a nosso respeito. O bispo de Orleans é vosso filho, Madame de Busson. Portanto, vossa responsabilidade. Enquanto ele atravessar o meu caminho, estarei disposto a destruí-lo. Nada será capaz de impedir-me, nem mesmo os vossos pedidos. Sugiro-vos que saias e não mais torneis à minha frente. Não vos considero minha mãe, nem nunca o farei. Desconsolada, ela deixa o bispado e por alguns momentos relembra o seu passado comprometedor. Madame de Busson teve 2 filhos, Giscard e Marcel. O primogênio, ainda em tenra idade, foi vendido ao duque d'Antoine, que perdera o seu primeiro filho logo após o parto da esposa. Advertido pelos médicos a respeito do risco de outra gravidez da duquesa, resolveu substituir a criança pelo pequeno Giscard. A ambiciosa senhora de Busson, governanta da casa dos Antoine, concordou em vender por vultuosa quantia o seu primeiro filho, também recém-nascido e cujo pai era ignorado.
Após a transação, a mulher desapareceu, conforme havia combinado, nunca mais surgindo na vida do poderoso duque. Em Orleans, para onde dirigiu-se, teve outro filho, Marcel, que jamais se conformou quando soube do que acontecera no passado. Não admitia ser pobre e plebeu, enquanto seu irmão Giscard deitava-se sob a proteção do duque. Os irmãos de Bussons cresceram separados e, com a morte do duque d'Antoine, lendo uma carta por ele deixada, Giscard tomou conhecimento de sua real condição. Sem abalar-se pela revelação, continuou cuidando com mãos de ferro os negócios da família e herdou, como o duque desejou, a maior parte da fortuna dos Antoine. Em Orleans, sentindo-se desprezado pelo irmão rico e poderoso, Marcel jurou-lhe vingança e ascendeu à carreira eclesiástica, única possível à sua miserável condição social. Após muitos anos de disputa, enquanto Marcel tornava-se bispo de Orleans, Giscard ocupava o bispado de Lyon. Iniciava-se uma guerra surda entre ambos, mormente porque interessaram-se pela mesma ferina mulher, Françoise, filha do duque de Orleans. A mãe, senhora de Busson, inconformada com a disputa entre ambos, sentindo-se culpada vez por outra, procurava os filhos pedindo-lhes uma trégua. Não lhes facilita a vida o ambicioso e obstinado Duprat, que permitia o contato de sua filha, Françoise, com os dois prelados, visto que poupudas quantias conseguia com isso amealhar. Fomentado dia após dia as forças do ódio que movem a guerra sentimental travada entre os dois adversários, enriquece ainda mais o degenerado duque de Orleans. Sua filha, não menos leviana, diverte-se e divide-se entre os irmãos Giscard e Marcel, cultivando intrigas e aumentando a disputa entre os bispados. Almejando o cardinalato, em Roma, Giscard exige uma definição de Françoise. Não há mais possibilidade de jogo duplo, minha querida. Até hoje suportei a tua inconstância, mas acredito ser hora de decidires de qual lado pretendes ficar. Mesmo que eu sofra com a nossa separação, não pretendo mais admitir a tua divisão. Deverás escolher entre mim e o bispo de Orleans. Ó amado Giscard, eu não poderia fazer essa escolha. Amo-vos com igual intensidade. Sabes que para mim seria a morte separar-me de qualquer um. Chega de palavreado inútil, tens uma semana para fazer a tua escolha. Não só o bispo de Lyon demanda uma solução ao conflito amoroso, pois Marcel está igualmente interessado em tornar-se cardeal. Ambos sabem que nesse delicado momento de ascensão, qualquer deslize poderá ser fatal. Nenhuma pendência poderá permanecer entre os bispados, nem mesmo Françoise. Pressionada a uma decisão, a moça indecisa consulta o pai. O duque de Orleans, sabendo da investida de Claus von Bauer contra as abadias controladas por Giscard, opta pelo bispo de Orleans, acreditando que em breve o bispo de Lyon estará derrotado. Instalado o pacto em Orleans entre o bispo e o duque, o golpe é duramente sentido por Giscard. A moça afasta-se de Lyon e consigo leva importantes documentos do bispado, entre eles mapas e roteiros de acesso a muitas abadias controladas por Antoine. Inconformado e pretendendo uma revanche imediata, o prelado determina que Françoise seja assassinada. Suas ordens são seguidas à risca, e 2 dias depois o corpo da jovem é encontrado boiando às margens do Sena, próximo a Paris. Seu pai ensandece e uma tríplice aliança forma-se contra Giscard.
Claus investe pelo leste e Orleans pressiona Lyon pelo oeste. Insistente, Madame de Busson procura agora seu filho Marcel. Meu filho, pretendes com essa guerra contra seu irmão conduzir-me ao desespero? Sabeis, minha mãe, que ele não é digno de pena. Traiu-nos a confiança quando poderia nos ter ajudado. Experimentei a miséria e o sofrimento por conta do seu egoísmo obstinado. Bem sabes que ele não teve escolha. Foi minha própria ganância que o levou àquela situação. Não é preciso que eu te relembre o passado, Marcel. Sabes que eu fui a causadora de nossa separação. Não me importam vossas explicações. Ele soube que éramos irmãos e jamais estendeu-me a mão. Nunca o fez. A vida toda invejei-lhe a sorte. Queria eu ter sido vendido ao duque. Que bobagem proferes agora. Tu não és o majestoso bispo de Orleans? Não conseguiste tudo o que querias? Por que sustentar agora uma contenda contra seu irmão? Lamento, minha mãe, que meu ódio por Giscard tenha um fundo mais complexo e arraigado do que uma simples disputa por postos na igreja. Levarei até o fim minha ânsia de destruí-lo, mesmo que para tanto tenha que aborrecer-vos. Desprezas o que tua mãe diz. Ambos são idênticos ao pensar e no agir, frios e calculistas, ambiciosos e cruéis. Amargarei todos os dias de minha vida por ter criado dois verdadeiros demônios, hoje transvestidos em sacerdotes. A partir de hoje, não tenho mais filhos, nem sou mais a vossa mãe. Como quereis, madame? Encerrada abruptamente a conversa, a senhora de Bussons parte a Paris e, inconformada, chama para si toda a responsabilidade da situação criada entre seus filhos. Enclausurada no remorso, a mulher desaparece por completo da vida dos prelados de Lyon e Orleans e não acompanha o final mórbido daquela contenda. Na Itália, algum tempo antes, uma grande festa realiza-se no pátio interno do convento da cidade de Veneza. As freiras agitam-se de um lado para outro para bem recepcionar os membros da sociedade local que destinam poupudas contribuições para as obras da igreja. Durante a realização do evento, animado por um conjunto florentino de música sacra, uma noviça passeia calmamente entre a multidão, enquanto aprecia os cânticos e reflete sobre a sua própria existência. Constance, àquela altura conhecida somente por irmã Melina, mistura-se cada vez mais entre os presentes, quase deixando de lado a seriedade do hábito. O passeio é descompromissado e até certo ponto descuidado, pois não percebe estar sendo seguida pelo monge Peter, enviado de Lyon para tirar-lhe a vida. Tão logo descobriu o paradeiro da ex-esposa, Giscard mandou uma secla cumprir a sua promessa de muitos anos atrás. Em fatal proximidade, subitamente um punhal ergue-se no ar e, brandindo o ódio mandatário de seu senhor, fecha para sempre os olhos da bela Constance. A notícia corre à Europa e em poucas horas chega ao conhecimento do bispo de Lyon, que, feliz, celebra a ocasião com seu auxiliar, Simvrau.